Guaratuba, 1992. Uma cidade litorânea paranaense banhada pelo Atlântico que parecia viver em uma bolha de tranquilidade. Casas coloridas, ruas pacatas e a rotina ditada pela maré. Ninguém poderia imaginar que por trás dessa fachada idílica, um véu de terror e mistério estava prestes a se levantar, envolvendo a todos em uma trama sombria e dolorosa que ecoaria por décadas. No coração dessa aparente calmaria, vivia Evandro Ramos Caetano, um menino de apenas 6 anos. Seus olhos curiosos e seu sorriso fácil eram o espelho de uma infância simples, mas feliz. Filho de pais humildes, Evandro era a alegria da família Caetano que o cercava de amor incondicional. A vida deles era um ciclo de afeto e trabalho, alheios às sombras que começavam a se adensar sobre a pequena cidade. Naquela época, sussurros sobre ocultismo e rituais ganhava força em conversas de esquina, alimentando um medo latente, mas ninguém realmente acreditava que algo tão brutal pudesse tocar a sua porta. Foi em uma tarde de segunda-feira, 6 de abril de 1992, que a vida da família Caetano e a própria história de Guaratuba viraram de cabeça para baixo. Evandro saiu de casa para ir à escola, um trajeto curto e habitual. Contudo, ele nunca retornou. O sol começou a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados, mas a ausência do menino se tornava cada vez mais pesada. O desespero se instalou. A mãe, a avó, os vizinhos, todos se lançaram em uma busca frenética, cada grito chamando o nome de Evandro, ecoando a angústia que tomava conta da família. A esperança inicial de um simples extravio logo deu lugar ao pavor de algo muito maior. O pesadelo havia começado. As primeiras investigações policiais, infelizmente, revelaram-se ineficazes. Com recursos limitados e pouca experiência em casos de tamanha complexidade, as autoridades pareciam tatear no escuro. Dias se arrastaram em uma agonia insuportável, até que a notícia mais temida chegou, gelando o sangue de todos. Em um matagal isolado, o corpo de um menino foi encontrado, mutilado, sem órgãos, em um cenário de horror indescritível. Era Evandro. A descoberta macabra chocou a nação. A brutalidade do crime abalou profundamente o Brasil, transformando a pacata Guaratuba no epicentro de um pesadelo coletivo. A angústia da família Caetano diante da cena era indescritível. A dor da perda, agora agravada pela barbárie, clamava por respostas e justiça. Rapidamente, a teoria do ritual satânico ganhou força, impulsionada pela mutilação e pelos rumores que já circulavam na cidade. A mídia, sedenta por detalhes e pressionada pela comoção popular, exigia uma solução rápida. A sociedade, revoltada, clamava por culpados. Contudo, a fragilidade das provas iniciais e a dificuldade em identificar os responsáveis eram evidentes, tornando o caso um labirinto de incertezas. A pressão sobre as autoridades era imensa e a necessidade de apresentar resultados parecia sobrepor-se à cautela investigativa. Nesse cenário de caos e desespero, a polícia, sob intensa pressão, anunciou a prisão de 7 pessoas, incluindo a primeira-dama da cidade e líderes religiosos, acusadas de um crime hediondo. Mas será que a verdade era tão simples? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A notícia das prisões reverberou como um trovão em Guaratuba. Beatriz Abade, a primeira-dama da cidade, e sua filha, Celina Abade, figuras proeminentes da sociedade local, estavam entre os detidos. Juntamente com elas, um pai de santo, um ex-policial e outros indivíduos foram levados sob custódia, acusados de envolvimento no brutal assassinato de Evandro Ramos Caetano. A comunidade estava em choque, dividida entre a perplexidade e a sede de justiça que clamava por um desfecho.
Em poucos dias, as autoridades anunciaram que haviam obtido confissões. Detalhes chocantes sobre um suposto ritual satânico com sacrifício humano e mutilação foram divulgados à imprensa. As confissões, obtidas sob custódia, descreviam com pormenores a macabra sequência de eventos que teria culminado na morte do menino. A rapidez com que essas confissões surgiram, no entanto, levantou as primeiras e inquietantes dúvidas. Poderia um crime de tamanha complexidade ser desvendado tão rapidamente e com tamanha riqueza de detalhes, sem que houvesse qualquer coerção? A integridade desses depoimentos começava a ser questionada nos bastidores, embora a opinião pública, sedenta por culpados, aceitasse a narrativa oficial com certa resignação. Não demorou muito para que as denúncias de tortura começassem a emergir, como sussurros que gradualmente ganhavam volume. Os acusados, em seus primeiros contatos com advogados e familiares, alegavam ter sido brutalmente forçados a confessar crimes que não cometeram. A imprensa, que inicialmente havia se alinhado com a narrativa policial, começou a se dividir. Algumas reportagens mais investigativas ousaram questionar a versão oficial, levantando a possibilidade de que as confissões fossem fruto de violência e intimidação, e não da livre e espontânea vontade dos detidos. O ponto de virada veio com o surgimento das infames fitas da tortura. Gravações clandestinas, feitas por um militar, revelaram os métodos brutais empregados pela polícia para extrair as confissões. Nelas, era possível ouvir os gritos de dor, os lamentos e os apelos dos acusados, submetidos a choques elétricos, asfixia e outras formas de tormento físico e psicológico. A indignação pública, que antes se voltava contra os supostos assassinos de Evandro, agora se voltava contra a própria polícia. A brutalidade da tortura chocou o país mais do que o próprio crime, expondo uma faceta sombria das instituições de segurança e justiça. A credibilidade de todo o processo investigativo e judicial foi irremediavelmente comprometida. A revelação das fitas desencadeou uma batalha legal intensa e complexa. A defesa dos acusados, munida de provas irrefutáveis da tortura, alegava a inocência de seus clientes e a nulidade de todas as provas obtidas sob coerção. O caso, já intrincado, transformou-se em um labirinto jurídico, onde a verdade parecia cada vez mais distante. Separar a verdade da farsa tornou-se uma tarefa quase impossível, pois a sombra da tortura pairava sobre cada depoimento, cada relatório, cada peça do processo. O impacto da tortura no processo judicial foi devastador, colocando em xeque a validade de todas as confissões e minando a confiança da sociedade na justiça. Enquanto a batalha legal se desenrolava, o drama humano dos acusados se aprofundava. As vidas de Beatriz Abade, Celina Abade e dos outros envolvidos foram destruídas. A perda da reputação, a humilhação pública, a prisão e o sofrimento físico e psicológico marcaram-nos para sempre. Suas famílias, igualmente devastadas, tiveram que carregar o peso da condenação social, lutando desesperadamente por justiça e pela reabilitação de seus entes queridos. A sombra do caso Evandro se estendia muito além do menino desaparecido, engolindo a vida de todos que, de uma forma ou de outra, foram arrastados para seu torvelinho. Com as confissões sob suspeita e a evidência inegável de tortura policial, o caso se transformou em um labirinto de dúvidas. A verdadeira identidade do assassino de Evandro Ramos Caetano permanecia um mistério, e a busca por justiça, agora com contornos ainda mais complexos e dolorosos, estava longe de terminar. Quem realmente matou Evandro? A resposta parecia se perder em meio à violência, à corrupção e à desesperança. Os múltiplos julgamentos que se seguiram foram uma saga judicial, pontuados por anulações e recursos intermináveis.
Cada etapa do processo parecia desvendar novas falhas e questionamentos. As provas periciais, inicialmente apresentadas como irrefutáveis, revelaram-se frágeis, com sérias deficiências na coleta e análise. A ausência de provas materiais diretas que ligassem os acusados ao crime de Evandro Ramos Caetano tornava a acusação ainda mais dependente das confissões obtidas sob tortura, minando sua credibilidade a cada nova revelação. A família de Evandro, no entanto, persistia. A dor da perda, um fardo pesado demais para carregar, transformava-se em uma força inabalável, impulsionando-os a continuar a busca por uma justiça que parecia cada vez mais elusiva. A opinião pública, por sua vez, encontrava-se profundamente polarizada. De um lado, os que acreditavam firmemente na culpa dos acusados, apoiados na narrativa inicial da polícia e no clamor por um desfecho rápido. Do outro, os céticos, que viam na tortura e nas inconsistências das provas um grave atentado aos direitos humanos e uma possível condenação de inocentes. A pergunta que ecoava incessantemente era: quem matou Evandro? A sombra da impunidade pairava sobre Guaratuba, alimentando o medo de que o verdadeiro culpado jamais fosse encontrado e que a memória do menino se perdesse em meio a um emaranhado de erros e injustiças. Anos de batalhas legais se arrastaram, consumindo vidas e esperanças. A redenção, para alguns, veio com a absolvição. Beatriz Abage e Celina Abage, após décadas de luta e sofrimento, foram finalmente absolvidas. A justiça, embora tardia e marcada por cicatrizes indeléveis, reconheceu a nulidade das provas obtidas por meios ilícitos. Para elas e para outros acusados, a vitória legal era apenas o primeiro passo em uma longa jornada por reparação. O dano causado pela tortura, pela acusação injusta e pela exposição pública era irreparável, e a tentativa de reconstruir suas vidas seria um desafio constante. O legado do caso Evandro transcende a história de um menino brutalmente assassinado. Ele se tornou um marco na história judicial brasileira, expondo as falhas sistêmicas, os abusos de poder e a fragilidade de um sistema que, em sua ânsia por respostas, muitas vezes atropela a verdade e a dignidade humana. A memória de Evandro Ramos Caetano, o menino vivaz de 6 anos que desapareceu em uma tarde de abril de 1992, transformou-se em um símbolo da inocência perdida, da justiça falha e da necessidade premente de uma investigação rigorosa e do respeito incondicional aos direitos humanos. A resolução do caso, se é que se pode chamar assim, nunca foi totalmente satisfatória. A verdade por trás da morte de Evandro nunca foi plenamente revelada. A complexidade do caso, a contaminação das provas e a ausência de uma resposta definitiva deixaram um gosto amargo. A lição, no entanto, é clara. O caso Evandro é um lembrete contundente da importância da investigação rigorosa, da integridade processual e do respeito aos direitos fundamentais de cada cidadão. Ele nos ensina que a busca pela verdade é um processo contínuo e muitas vezes doloroso, mas que mesmo diante das falhas e imperfeições do sistema, a sociedade deve persistir em sua demanda por uma justiça que seja, acima de tudo, justa. O impacto duradouro na sociedade ressoa até hoje, um eco sombrio de um tempo em que a barbárie se manifestou de formas tão diversas, tanto no crime quanto na tentativa de resolvê-lo.